Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Daniel, capítulo 1. Daniel, lá no Velho Testamento, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 8. Daniel, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 8. Daniel é uma das pessoas da Bíblia que você terá dificuldade de encontrar tropeços dele, ou falhas, ou sugestões sobre isso. Ele viveu no quartel-general do inimigo, e ele esteve ligado com Deus de tal forma que Deus o usou como um diferencial, como uma estrela em um céu escuro. Por isso essa estrela brilha até hoje. O que Deus usou está registrado. Daniel, capítulo 1, versículo 3 ao 8, diz assim a minha tradução. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxeste algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, o que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber o Daniel de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Amém? Assente-se, por favor. Falar de falsificação é falar da cultura brasileira. Falar de falsificação, todos nós conhecemos. E o que difere a falsificação daquilo que é original? É o resultado da qualidade em que deveríamos ter. É o resultado da qualidade de que deveríamos ter. Se você usa uma peça original, a longevidade, a qualidade, o resultado é um. Se você usa uma peça falsificada, ela nunca terá o mesmo nível de uma peça original e, dependendo de onde você usa, ela pode causar acidentes terríveis, terríveis. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele deixa um conselho, 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Aí eu vou deixar uma pergunta para você, uma pergunta que eu me faço. Primeiro ponto que me chama a atenção aqui. Você é imitador de Cristo? Sabe por que tem acontecido com frequência algumas coisas? Tem gente que imita Jesus errado. Tem gente que imita Jesus errado. E aí quem imita o imitador errado, imita uma falsificação que confunde a verdade, transforma aquilo numa aberração. Aí parece um que imita o que copia o que estava imitando errado. E cada vez as referências são piores. E vai ficando cada vez pior, mais errado. Aí hoje, dentro de muitas igrejas, não existe o evangelho. Existe uma coisa. Existe uma coisa recheada de palavras denominacionais, coisas desse tipo. Se você imita errado e quem imita você, imita pior ainda. E quando chegar lá na frente, não existirá evangelho. Não existirá palavra de evangelho. O que existirá é uma coisa que chega a ser repulsiva. A multidão seguia Jesus. Por que pessoas não nos seguem como deveria?
Ou a pergunta que você pode fazer para você é a mesma que eu faço para mim sempre: por que as pessoas não seguem? Ou, se seguem de verdade, o que está acontecendo que é uma vida sem resultados? Tem pessoas que seguem de tudo, mas Cristo não é mais o modelo. Cristo não é mais o modelo. O modelo pode ser um político, o modelo pode ser um cantor famoso, o modelo pode ser alguém que faleceu para alguns, mas não é mais Cristo. Hoje em dia, nas igrejas, está acontecendo algo muito curioso. Não está tendo conversão, está tendo adesão. O fulano acaba não nascendo de novo, ele adere, porque agora no templo, cada esquina tem uma igreja, né? Cada esquina tem um templo agora. E existem muitas modinhas, chavões, que embalam pessoas, mas não faz a pessoa nascer de novo, fica algo sem significância. Aí entra na dança, usa uma camiseta, usa um adesivo no carro, mas no fundo, há apenas uma imitação barata, descarada do que Deus tem falado para nós. Nesse texto aqui, não há uma imitação barata. Olha só, veja bem. Nabucodonosor, que é o primeiro rei de reis na Bíblia, ele entra em Jerusalém e destrói tudo. Queima a cidade, queima as portas gigantescas da cidade. Ele mata os mais velhos, mata as crianças, rouba o ouro e os bens e leva a fina flor da cidade. O que é a fina flor da cidade, pastor? Segundo ponto que me chama a atenção: os melhores jovens. O melhor período para você afinar a doutrina em alguém é um período militar, entre 17, 21, 22 anos, para que haja um discipulado. E o que está acontecendo com os nossos jovens entre 16, entre 22 anos, 24 anos? O que está acontecendo? Porque o inimigo tem uma mira para escolher, para desfocar quem é potencializado. Olha só, Nabucodonosor escolheu a fina flor, a juventude, sem defeito, de boa aparência, instruído em toda a sabedoria, doutos em ciência, versáteis no conhecimento, que fossem competentes para estar no palácio, para aprender o costume e a língua deles. O inimigo está escolhendo gente a dedo. Você já parou para pensar se você não é uma escolha do inimigo e ele não está mudando a referência de Cristo na tua mente? Já parou para pensar? Uma das primeiras coisas que o inimigo fez foi mudar o nome deles. Daniel significa Deus é o meu juiz, mas ele mudou para Belsazar, que significa Bel protege a minha vida, um deus babilônico. Olha só. Ananias significa Deus gracioso, mas ele mudou para Sadraque, que significa obedeça a Acu, era um deus deles. Misael é o mesmo que Miguel, significa quem é como o Senhor Deus? Ou quem é como o nosso Deus? Ele trocou para Mesaque, que significa quem é como Acu. Azarias significa aquele que o Senhor ajuda. Ele mudou para Abednego, que significa servo de Nego, um deus deles. Terceiro ponto que me chama a atenção: o inimigo quer mudar a nossa identidade. O inimigo quer mudar o nosso nome, ele quer mudar a nossa cultura, ele quer mudar a nossa língua, ele quer mudar o jeito como nós comemos, o jeito como nós nos reunimos, mudar o jeito que a gente fala. O inimigo quer que você aprenda a língua dele, o jeito dele, a cultura dele. Meu irmão, ele quer que você vá se tornando igual às pessoas que estão fora do campo de salvação. Ele não quer que você imite a Cristo, ele quer que você imite Nabucodonosor, inimigo de Deus. Por quê? Pare para pensar. Quando eu falo sobre imitar, eu não estou falando de coquezinho na cabeça, cabelo comprido, de saia. Eu não estou falando de terno e gravata. Eu não estou falando de ficar falando chavões, misericórdia, queima ele, tá ligado? Eu não estou falando disso. Imitar a Cristo, Cristo é perdoador. E ele, o inimigo, ele quer que você e eu não perdoemos.
Jesus, ele é calmo. Isso não significa ser sem atitude. Mas o inimigo quer você e eu temperamental. Uma pessoa temperamental joga as coisas na parede. Uma pessoa temperamental joga tudo para o alto. Uma pessoa temperamental, meu irmão, briga, desconfigura todo um diálogo que deveria ser saudável. Jesus fala palavras boas, mas Satanás, Nabucodonosor, quer que eu e você falemos palavrão e iremos tolerar isso como todo mundo fala, é algo normal. Jesus, ele respeitava as mulheres, mas Nabucodonosor quer que você trate mulher como lixo e vice-versa. Quer que a mulher trate o marido ou a figura masculina como lixo apenas. Jesus sempre foi o que cura, mas Nabucodonosor quer que você seja doença entre as pessoas. Jesus é paz, mas Nabucodonosor, ele quer que você seja guerra, discussão, confusão. Jesus sempre foi amigo, mas Nabucodonosor quer que você seja inimigo, que você tenha inimigos. O inimigo gradualmente quer que você o imite na forma de agir, na forma de abandonar, na forma de ser confuso, de provocar, de invejar, de cobiçar, de ser egoísta, de se isolar pelo orgulho. Olha só, ser egoísta, né? Ele quer no final que você seja condenado por Deus, no final de tudo, como ele é um ser condenado. E aí, aos poucos, algumas pessoas vão se aculturando disso. Tem gente que a vida é só virtual, desde videogame, desde redes sociais. Alguns, qualquer encontro que tem, é só baralho. Outro, meu irmão, outras e outros, é só foto de biquíni em praia, e é só aparentando uma vida que na verdade não é. Tem gente que tem um cachaceiro como herói, já viu? Tem gente que tem um cachaceiro como herói. Tem gente que tem lá o Lula como herói. Hoje estava recebendo lá, hoje não, 3 dias atrás, recebendo uma estátua de um demônio, e falando que aquele demônio vai governar o país. Isso é, aliás, a pessoa que estava passando para ele isso, dizendo que ele iria ganhar e que eles iriam guerrear junto, e que eles iriam... Isso está repreendido, meu irmão, amarrado, caiu por terra em nome de Jesus. O problema é que algumas pessoas se iludem, porque só assistem canais, só se envolvem em redes sociais que não vão mostrar nada disso. Só mostra um lado da moeda. Porque o inimigo quer aculturar pessoas para dominar essas pessoas. Está entendendo? Outras pessoas têm como herói alguém que tinha droga como filosofia de vida, que morreu de overdose, e que isso é estilo de vida. Meu irmão, quem tem sido o seu herói? Quem tem sido que você está vibrando? Que você tem lido os livros dessa pessoa, que você tem escutado só as músicas dessa pessoa, que você, pastor Rogério contou um tempo que ele estava escutando demais música caipira, e daí uma vez o Senhor falou para ele: Rogério, canta para mim. Ele estava enfraquecido em algumas ideias, muito estresse, muita situação. Satanás quer nos aculturar. E aí, como é que está? Meu irmão, meu herói é Jesus. A referência que eu tenho é José, a referência que eu tenho é Davi, é Paulo. A referência que eu tenho são heróis na fé, contemporâneos ou não. Watmani, tantos outros livros que você acaba lendo, vendo histórias de vida, de superação, pessoas que ainda a gente se espelha em superação. Entenda o que eu estou falando? Não é alguém que está atrás da fama, alguém que está atrás de grana, porque daqui a pouco ninguém vai se lembrar dele. É verdade. Satanás quer que você vá esquecendo dos valores eternos. Olha só o que Nabucodonosor faz. Eu vou levá-los para a minha cidade. Vocês vão comer a minha comida. Vocês vão falar a minha língua. Vocês vão vestir a minha roupa. Vocês vão se tornar iguais a mim. Eu quero colocar vocês dentro do meu palácio. Eu quero vocês como conselheiro. Eu quero que vocês entendam a minha mente.
Vocês vão pensar, vocês vão falar como eu quero que vocês falem. Andar do jeito que eu quero que vocês andem. Eu vou colocá-los vocês diante de uma televisão. E eu vou ensiná-los a copiar isso. E vocês vão dizer que isso é arte. Arte. Vocês vão dizer que isso é cultura. Aí a gente vê muito missionário, pastor, indo por água abaixo. A gente vê muitas pessoas que imaginávamos que seriam os novos Pelés do Evangelho, não passando de Robinhos, de ilusão. Se alguém falar algo, eu ensino a dizer que é ditadura. Se alguém falar algo, eu ensino a falar que é genocida. Se alguém falar algo, eu ensino você a ter respostas prontas na sua boca. Porque eu ensino você a pensar que eles não são pensadores. Mas você que tem essas respostas prontas, você é pensador. Nabucodonosor esqueceu de algo. Quando ele tentou fazer isso com esses jovens, ele não sabia de algo, aliás. Ele tirou aqueles 4 jovens de dentro de Jerusalém, da cidade de Deus, mas ele não pôde tirar Deus de dentro de Daniel, de dentro de Azarias, de dentro de Zacarias, de dentro de Misael. E no meio desse quartel-general do inimigo, o maior, o eterno, mora dentro de nós. A Bíblia diz, 4º ponto que me chama a atenção, e resolveu Daniel firmemente não se contaminar. Resolveu como? Firmemente. Não era? Não só não se contaminar. Resolveu firmemente. Firmemente. Resolveu já é uma expressão de firmeza, mas aqui há uma ênfase. Resolveu firmemente. Sabe por que muitos aqui não têm vitória, às vezes? Muitas pessoas gerais, ou até que me escutam, não têm vitória na vida? Porque não resolve nada, resolve molemente as coisas. Resolve molemente. De manhã que é uma coisa, tarde que é outra, à noite que é outra. Não resolve nada. Isso é muito perigoso. Meu irmão, você acha que eu gosto de debate? Você acha que eu gosto de me estressar com algumas coisas, ainda mais com pessoas temperamentais, que você começa a falar as coisas, já joga as coisas para cima, já joga um chavão de palavrão em você na internet, mas eu tenho que me posicionar naquilo que é correto. Você acha que o que eu vou fazer, eu não vou receber críticas? Ou que você, meu irmão, para existir a guerra, para existir a paz, existe a guerra. A paz, ela é conquistada. A paz, ela é conquistada. Jesus disse isso. Vocês pensam que eu vim trazer paz? Jesus falou isso. Eu vim trazer espada. A nora acaba se colocando contra a sogra. O pai contra o filho às vezes. Por quê? Porque pessoas decidiram andar com Cristo. E outras pessoas não querem isso. E você tem que decidir firmemente. Firmemente. Pastor, mas então, me responda uma coisa. Eu posso me apaixonar por um incrédulo? Eu posso me apaixonar por uma pessoa incrédula? Eu vejo bastante agora essas enquetes dos pastores, eu sigo do pastor André Valadão também, acho engraçado, curioso algumas respostas dele, na espontaneidade. Mas pode um passarinho se apaixonar por um peixe? Pode, platônico, eu não sei. O problema é onde eles vão morar depois. Ou debaixo da água, ou voando, como é que vai fazer? Como é que vai fazer? Aí você encontra um monte de problemas assim, principalmente no campo moral depois. Resolva firmemente, porque senão dores que te farão gemer de remorso futuramente estarão reservadas para você. Uma vez uma senhora já me perguntou, pastor, parece que ninguém se interessa, é difícil, eu acho que eu nunca vou casar e coisa e tal. Parece que não tem a pessoa correta. Eu falei bem assim, olha, eu ouvi uma vez uma frase que me chamou a atenção, eu vou dizer para a senhora. Se esconda no coração de Cristo, porque a pessoa que estiver atrás de você terá que entrar primeiro no coração de Cristo para te achar. Resolva firmemente. Resolva firmemente, meu irmão. Mas me desapontaram na igreja. Tem pessoas falsas. E olha fulano, resolva firmemente a copiar quem?
copia Cristo. Nós podemos ter modelos de Cristo, mas às vezes aquelas pessoas que são modelos de Cristo, ou a gente não entendeu alguma coisa ainda, ou não serve de modelo em alguma área. É um processo evolutivo para todos nós. Mas o nosso modelo é Cristo. Resolva firmemente. Eu casei para ficar casado. Eu assumi a liderança de uma igreja para fazê-la crescer. Eu nasci para ficar vivo. Eu não estou aqui para mentir para você. Eu entrei numa faculdade para concluí-la. Eu resolvi que iremos vencer em nome de Jesus. E aí, o que está passando pela tua ideia? Está aquele ponto de interrogação? Qualquer coisa eu chuto o balde. Qualquer coisa eu largo. Qualquer coisa eu fujo. Qualquer coisa eu faço isso por um caminho aparentemente mais fácil. E o que passa pela tua mente? Ou você vai ficar com aquelas pessoas no meio daqueles casamentos assim, não está bom para você, procure quem faça. Vai ficar desse jeito? Nas discussões? Não está bom para você, procure quem faça. E aí? Vai ficar como aqueles pais que ficam falando para os filhos, não está bom? Saia, pague isso, faz aquilo. Menino ou menina tem 12 anos. Eu decidi que eu não vou beber. Eu decidi que eu não vou fumar. Eu decidi que eu não vou jogar baralho. Com 16 anos eu decidi que eu vou ser dizimista. Quando eu recebo algo, eu não tenho que decidir se eu vou dizimar ou se eu não vou dizimar. Eu já decidi isso com 16 anos de idade. Sobre oferta, a mesma coisa. Agora, a pessoa confusa, ela tem a palavra confusão nos seus resultados. Tem a palavra confusão na sua forma de andar. Quando você toma uma decisão fundamental, as outras decisões, elas são guiadas por essa decisão fundamental. Agora, quando você não toma uma decisão que vai reger as outras decisões pequenas, você viverá sempre em conflito. Sempre em conflito. Se abandonou ou não. Se peca ou não. Se firma na igreja ou não. Se lidera ou não. Uma hora eu entro no grupo, outra hora eu saio. Entro e saio. Daniel, meu irmão, na primeira situação, ele decidiu firmemente não se contaminar. É ali, então eu não vou ali. É assim, então eu não vou fazer isso. E aí? Pelo amor de Deus, meus irmãos, quando eu tomo uma decisão, eu tenho que me fortificar na decisão. Eu quero ser médico. Se eu quero ser médico, o que o médico pensa? O que ele lê? O que ele conversa? O que ele busca? Porque aquilo que eu decidi se torna uma filosofia de vida. Agora eu quero ir para o céu. Eu quero ser cristão. E aí? Quem que é o teu mentor? Em quem que você está focado? Qual é o foco teu? Aí vir para o culto é um peso para alguns. Para alguns é um peso. Vir no culto, se envolver em alguma coisa, é algo terceiro, secundário. Esse negócio de reino de Deus não é para mim. Aí demora 10 anos para tomar uma decisão que não toma direito, é embolado. A vida nunca desenrola, nunca nada. Meu irmão, eu vim para Jesus, na terceira semana que eu aceitei Jesus, eu já desci as águas do batismo. É isso que eu quero. Comecei a ler livros, estudar. Apareceu a primeira oportunidade para mim de entrar no curso de teologia. Eu entrei no curso de teologia, estava na escola bíblica, estava envolvido. É o dia inteiro resolvendo problemas. É isso que eu quero. Eu quero ajudar a estender o reino, melhorar a vida de pessoas, a resolver problemas, a falar de Jesus, a espelhar em Cristo. Mas algumas pessoas não. Só ficam assim, e eu? Mas e eu? E eu? E eu? E se Jesus pensasse assim, ele nunca tinha saído do trono. Ele nunca tinha saído do trono. Se afaste das pessoas que pensam diferente de você. Jesus ia na casa de Mateus, de Pedro. Jesus, ele estava no quartel-general do inimigo. Influencie o meio aonde você está. Maior é aquele que está em nós. Ou é mentira isso? Jesus disse, e se você amar só aqueles que te amam?
E se você cumprimentar só aqueles que te cumprimentam, que diferença você vai ter de outras pessoas? Pelo amor de Deus, que espécie de Daniel nós estamos sendo? Daniel, na primeira situação, decidiu firmemente. Mas isso vai afetar a tua saúde. Você sempre vai ter uma resposta. O viver para mim é Cristo. O morrer em Cristo para mim é lucro. De alguma forma, você pode trazer superação, você pode ligar no alto. Mas a pessoa confusa, meu irmão, ela está em cima do muro e talvez esqueceu que o muro é de Satanás. Nunca conclui nada. Faz tudo beirando o limite da preguiça. Tudo. Quinto ponto que me chama a atenção. Se você veio aqui hoje, você veio para ser esclarecido e tomar uma decisão que vai reger as outras decisões. O que um cristão é e faz. Essa primeira decisão, ela vai mudar a história da sua vida. Se eu decidir que eu não vou falar palavrão, eu não vou. Se eu decidir que eu vou respeitar os outros no meio em que eu vou. Se eu decidir que eu quero ser um missionário aonde eu estiver, seja jogando bola, seja na frente do computador, seja numa conversa, se eu quero ser um missionário, se eu quero encontrar estratégias para levar Jesus para as pessoas, eu tenho que decidir isso e acabou. Meu irmão, pelo amor de Deus, você está esquecendo da tua identidade. Tua identidade está em risco. E hoje você vai orar para ser uma pessoa decidida, porque essa frouxidão não te traz vitória nenhuma, só consumo. Hoje você vai orar comigo e você vai se fortificar na sua decisão. Eu decidi que eu vou assumir uma igreja, então eu vou adornar, eu vou me esforçar, eu vou aprender, eu vou me aplicar e nós vamos e vai ser assim. Agora é uma pessoa que não decide nada. Eu quero casar. Aí daqui a pouco começa, mas e se eu for solteiro? Mas se eu quiser, e daí se eu quiser casar e viver uma vida de solteiro? E começa, é o tipo de coisa que você tem que resolver antes na tua cabeça. A partir do momento que você casou, meu irmão, é outra ideia. Mas a pessoa que ela não decide nada, ela não vai conseguir resultado positivo nenhum da vida. Vai se tornar uma Babel, significa confusão, ou Deus confundiu, ou lugar de confusão, sem resultados. Aí sabe o que acontece? Com o tempo começa a achar que é vítima. Com o tempo começa a achar que tudo conspira contra. Com o tempo começa a achar, usando aquela frase, por que comigo tudo é tão difícil? Por que comigo já sei? Os meus pais comigo, o meu país, os meus filhos, o meu cônjuge, a minha liderança, essas pessoas, ninguém me entende, e é isso que Satanás quer que você pense. Seja um revoltado, seja alguém que não contribua, seja alguém que não constrói nada, mas critique quem constrói. É isso que Satanás quer que você faça. Quer pegar você e eu para uma militância do mal. Mas pastor, é uma lógica aí. Eu tenho que servir o reino de Deus e o bem sempre vence o mal. O bem sempre vence o mal. Se você analisar na história, muitas pessoas, mesmo sendo corretas, ficaram caladas. E o mal se sobrepôs. Se você olhar no Egito, o povo de Israel era a maioria, mas não se envolveu em política, não se envolveu naquilo que tinha que se envolver. E o que aconteceu? Foram escravizados pelos egípcios por 127 anos como escravo, dos 400 anos que permaneceram no Egito. E você vai ver isso ao longo da história, pessoas acreditando que tem um umbigo superior ao outro umbigo, constrói campos de concentração e diz que aquele outro é parasita, que ele não merece a vida, que ele não merece nada, que não foi Deus que criou coisa nenhuma.
e dão um discurso para um louco falar uma mentira dessa, como se fosse verdade, porque aqueles que sabem da verdade estão quietos, aqueles que deveriam ser a expressão de Jesus, do reino de Deus, estão quietos. O Espírito Santo está em você, meu irmão? Só em 3, 4 pessoas? O Espírito Santo está em você? Então o que acontece? O que acontece? Nós somos irmãos só de churrasco? Nós somos irmãos só de coxinha? Nós somos irmãos do quê? Nós temos que fazer frente. O evangelho, meu irmão, é dessas portas para fora. Aqui é a concentração de fé. Cadê as pessoas que deveríamos convidar? Cadê as pessoas que deveríamos estar influenciando em todos os meios aonde fomos semeados? Pastor, mas é que eu tenho que aprender melhor disso. Você tem, meu irmão, que quebrar tabus. Nós temos que quebrar tabus. Ah, pastor, mas sabe, eu tenho uma característica um tanto tímida, eu tenho uma característica tanto atrapalhada. Pelo amor de Deus, para de ser covarde. A Bíblia fala que os covardes, os tímidos, não herdarão o reino. Ele te deu talentos, e Ele cria em nós aquilo que nós não temos, para que o reino seja estendido, o reino dEle. Ah, meu irmão, é um processo evolutivo, mas é para vencermos. É para vencermos. Jesus falou: se eu estiver em vós e vós estiverdes em mim, se as minhas palavras estiverdes em vós e vós estiverdes em mim, pedireis qualquer coisa e vos será feito. E vos será feito. O que está acontecendo com a nossa identidade? O que está acontecendo com a nossa identidade? Você pensa que você está velho? Que você está novo? Que você está muito doente? Você pensa que agora não é o tempo? Está muito enganado. As trevas estão tentando envolver e sufocar as regiões da igreja, sufocar as decisões da igreja. E daqui a pouco, quando eu uso algumas palavras no altar, pessoas, cuidado com o que você vai falar. Se eu usar a palavra homossexual, as pessoas, cuidado com o que você vai falar. Pelo amor de Deus, eu posso falar a palavra político, eu posso falar a palavra pastor, eu posso usar a palavra padre, eu posso falar, mas quando eu uso essa palavra, cuidado com o que você vai falar. Por quê? Por mais que a Bíblia diga que é pecado, está sendo sufocado a igreja falar o que é pecado. Aí nós vamos deixar uma minoria ditar a regra. Pessoas que não sabem nem o que são. Isso não tem a ver com falta de amor. Isso tem a ver com amor. Porque nós pregamos porque amamos. Nós fazemos porque amamos. Nós nos anulamos porque amamos. Pastor Pascoal Piragini. Eu tenho o Michel Piragini no meu WhatsApp, às vezes eu converso com ele. E eu lembro, na 10ª igreja, quando eu estava um dia, era alguma coisa do ITQ, se não me engano, formatura. Não, era de alguma coisa de mulheres lá. E eu estava com o Michel conversando e, de repente, eu falei, rapaz, o que foi aquilo em 2010 do seu pai? Falando sobre institucionalizar o pecado, sobre não votar no PT e essa baboseira toda. O que foi aquilo? Ele, pastor, teve um levantar na vida do meu pai, na vida da minha mãe, que o senhor não tem ideia. Incrível. Aquilo foi um tabu, um quebrar de regras numa cultura nacional, daquilo que estava sendo envolvido, e da forma como ele falou foi profética. Porque caiu o império. Caiu um império bilionário e agora tem tentado se levantar. O pai dele foi perseguido de toda qualquer forma. A mãe dele enferma por anos. Você está entendendo? Mas uma voz profética tomou partido num país. E agora você vai ficar perdendo a tua identidade na frente de uma televisão, na frente do quê? De joguinhos virtuais, de lives, ou seja o que for. Eu lembro uma vez que eu estava no monte orando, e de repente, lá no monte, o caminho de Emaús, Araucária, já não existe mais. Chegou um homem que estava escuro, eu não conseguia ver o rosto dele, ele era da igreja batista. Ele chegou para mim, colocou a mão no meu ombro e ele falou, Deus me deu uma visão a teu respeito. Você está vendo essa árvore fina aqui que você está segurando? É uma árvore fina. Deus colocou você como árvore fina entre árvores grandes. Deus colocou você novo para você fazer diferença entre os grandes.
Deus colocou você pequeno para você fazer diferença entre os grandes. Tá? Só que Deus já tinha me dado essa visão anos antes, no momento que eu fui assumir a igreja, um cajado fino. E eu até pensei, era um sonho, eu até pensei, esse cajado precisa engordar. Quando uma mulher passou para mim, nós estamos em poucas pessoas, aí quando passou para mim, chegou uma mulher, vocês viram meu filho? Eu olhei, eu sei onde está teu filho. Aonde está? E eu disse, está dentro de um poço. De repente nós estávamos no poço, resgatando aquele jovem. E daqui a pouco eu estava cheio de jovens, resgatando vários homens, mulheres, pessoas de idade, de dentro de poços. Daqui a pouco eu ouvi uma multidão ao redor, já que não era mais roda de mãos dadas, era uma reta aqui, uma reta lá de tanta gente que tinha, tantas pessoas envolvidas. Mas Deus nos chamou, não importa a nossa idade. Pode ser cajado fino, pode ser árvore fina, mas para fazer diferença entre os vizinhos, para fazer diferença onde nós somos semeados. Assim eu aprendi, assim que eu faço, mesmo que eu me envolva com um mecânico, mesmo que eu vá morar no lugar, mesmo que eu vá jogar futebol, mesmo que eu vá para a arte do não sei o quê, seja onde for, nós na Bíblia somos cabeça e não cauda. Cabeça e não cauda, é o que a Bíblia diz, e você tem uma identidade, e Satanás está tentando tirar isso de você, e te dar um novo nome. Está vendo aqui lá? Ó? Aquilo lá já foi isso, já foi aquilo, o que é hoje? Um caído, somente um ser caído. Quem que é lá? Demas. Quando a Bíblia fala das 3 passagens sobre Demas, que ajudava o apóstolo Paulo. Demas, o meu cooperador amado. Daqui a pouco no outro texto só Demas. Daqui a pouco Demas, que amou o presente século e me abandonou. Amou o presente século e me abandonou. Deus está chamando você hoje para ser uma pessoa decidida firmemente. Amém? Você é uma pessoa decidida firmemente? Se não era, vai ser a partir de hoje. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. De pé, de joelho, sentado, nós vamos falar com Deus hoje. Porque talvez a sua identidade está em risco. Em risco. Santo Deus, poderoso amigo, fiel de todas as horas. Nós estamos aqui totalmente envolvidos numa atmosfera de guerra. Essa pessoa que me assiste também está sendo envolvida por uma batalha no seu interior. Em questões que a angustiam as decisões dele ou dela para que não seja do teu reino. Aí, em nome de Jesus Cristo, cubra esta pessoa de proteção. Esclarece, Pai, com a tua luz, a tua palavra. Quem é esse homem? Quem é essa mulher? Pai, nós estamos vivendo um cenário nacional de uma forma muito perigosa, muito nessa linha. Ah, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor, derrama da tua graça poderosa, derrama, meu Deus, das tuas palavras destacadas, para que tomemos decisões fixas, bem alimentadas pelo ritmo de fé. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que esta igreja aqui, a igreja no Brasil, no mundo, mas essa igreja aqui no Sabará, tenha um poder de voz que cale Satanás, tem um poder de presença que afugente Satanás, tem um poder, Pai, de participação que faça a diferença na extensão do teu reino. Em o nome de Jesus Cristo, Santo Deus, recupera a identidade dos jovens, recupera a identidade, Pai, da família, recupera a identidade dos maridos, das esposas, recupera, Pai, a identidade dos pastores, dos líderes cristãos, recupera a seriedade do trabalho missionário. Ah, meu Deus Todo-Poderoso, talvez alguém está com medo, talvez alguém está encolhido e acolhido pelos próprios medos. Liberta essa pessoa agora, traz a ousadia nesse momento, traz uma ira santa, para que essa pessoa, Pai, odeie o inimigo espiritual como está na sua palavra, traga avanço do reino, para que haja salvação. Assim, meu Deus, transforma o coração, transforma, meu Pai, tudo isso que tem acontecido, nos livra de todo mal, em o nome de Jesus Cristo. E todos digam
Amém.